Boa tarde, eu sou a Larissa, trabalho na biblioteca, naquele setorzinho ali conhecido como aquário, quando vocês chegam, né? Eu estou sempre ali. E hoje o meu intuito é apresentar um pouco a biblioteca do LMCC, alguns serviços que a gente tem, que não são usados com muita frequência, com a frequência que poderiam ser. Vou falar um pouquinho da composição do nosso acervo. A gente tem um acervo misto, ele é composto de alguns materiais bibliográficos impressos, mas também temos algumas coleções digitais. Tá? A gente atende as áreas de matemática aplicada e computacional, mecânica dos sólidos e dos fluidos, teoria dos sistemas e controle, métodos e análise numérica em ciências e engenharia, ciência da computação, computação científica e bioinformática. No geral, são mais de 12.400 títulos e quase 55 mil exemplares. Para alguns serviços que a biblioteca oferece, elas dependem da inscrição cadastral. A inscrição na biblioteca ela é feita através de um preenchimento do termo de inscrição e compromisso na biblioteca. Ele deve ser preenchido com as informações pessoais do usuário e assinado por um funcionário como servidor proponente. Nesse momento de inscrição, o usuário ele recebe um código de usuário e é cadastrado uma senha padrão que pode ser alterada depois. E eu vou mostrar um pouquinho depois como faz essa alteração. E esse código de usuário e essa senha, eles são necessários para todos os serviços de empréstimo, renovação, reserva que o usuário ele tiver que fazer na biblioteca. A inscrição ela é válida por um ano, né? Depois de um ano o usuário geralmente ele tenta fazer alguma coisa ou ele recebe um aviso de que o vencimento da carteirinha, a carteirinha está vencida e ele tem que voltar lá no setor de circulação e referência para renovar esse cadastro. A gente tem também o Nada Consta, que é solicitado pela coordenação de pós-graduação para colar o grau de vocês. E o Nada Consta ele é emitido caso o usuário ele não tenha nenhuma pendência com a biblioteca. Tá? Bom, passar as partes do empréstimo. Os nossos prazos de empréstimo eles são definidos de acordo com a categoria de usuário. Aqui eu quis focar mais nos alunos de pós-graduação, que eu acredito que sejam a maioria, né? Então, os alunos eles podem pegar até 10 itens por 30 dias, por um período de 30 dias, do acervo geral. Já da coleção de teses e dissertações, é possível pegar até 2 itens por até 15 dias. O empréstimo especial, ele é uma modalidade de empréstimo para aquelas coleções que, originalmente, elas são apenas para consulta local. Lá na biblioteca a gente faz um tipo de empréstimo especial para coleção de referência, que é a coleção que tem dicionários, normas, enciclopédias, e geralmente preciso de dicionário porque eu vou ter uma prova agora, então a gente empresta esse material como empréstimo especial porque ele é um material usualmente de consulta local. A gente tem uma coleção de periódicos que é bastante grande, mas ela não é emprestada, né, sob hipótese nenhuma. Ela é uma coleção apenas para ser consultada localmente. Gente, vocês podem fazer perguntas, interromper, tá? A qualquer momento. Bom. A renovação em agosto a gente teve uma revisão do regulamento e foi definido que não há mais prazo para fazer de vezes para renovar um item que está emprestado. Antes a gente tinha o prazo de até 2 vezes e depois o usuário ele tinha que voltar com o material lá para o setor de circulação e referência. Hoje em dia é diferente, né? Então o usuário ele pode fazer a renovação do material desde que o material ele não esteja reservado por um outro usuário. E esse usuário ele não tenha nenhuma pendência com a biblioteca.
Já as reservas, elas são feitas acessando a página do meu Pérgamo, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês melhor. E é feita também utilizando aquele códigozinho de usuário e senha que eu falei que a gente recebe, que vocês recebem lá no início, quando são inscritos na biblioteca. E só é possível realizar uma reserva quando todos os exemplares de um título estiverem emprestados, tá? E, mais uma vez, o usuário ele não pode ter nenhuma pendência para fazer esse serviço. As multas e penalidades. Bom, em caso de atraso, o usuário ele tá sujeito ao pagamento de multa de R$ 2 por dias corridos por item, né? Então, eu peguei 2 livros e eu deveria ter devolvido na sexta, eu só consegui devolver na segunda-feira. Passou o final de semana, cobra multa, cobra multa. O sistema está configurado dessa maneira. E aí, no caso, você geraria, já que são 2 livros por 2 dias, né? É acumulativo. Mas também tem a opção para quitar esse débito da suspensão temporária do cadastro na biblioteca, né? Então, já que, usando o mesmo exemplo, peguei 2 livros e atrasei 2 dias, então você ficaria suspenso, teria o seu cadastro suspenso por 2 dias, né? E nesse período você não pode nem realizar novos empréstimos, nem fazer nenhuma renovação, nem pedir nenhuma reserva. No caso de multa, né, multa em espécie, a GRU para quitar esse débito, ela é emitida no setor de circulação e referência e só é pagável no Banco do Brasil. Das perdas e danos. Pode acontecer de você ter pego um material por empréstimo e esse material você perdeu, alguma coisa aconteceu, inundou, e enfim, N coisas. A primeira medida que a gente orienta que vocês tomem é comunicar ao setor de circulação e referência o dano que foi causado, né, se teve algum extravio, para que vocês recebam as orientações. No primeiro momento, a gente pede como forma de repor esse material, você repor por um exemplar idêntico ao que sumiu, ao que foi danificado. Caso esse material que esteja perdido, ele seja uma obra esgotada, então a gente primeiramente a gente tem 2 opções, na verdade. A gente ou encaminha o usuário ele pagar a importância pelo valor equivalente que o LNCC pagou pela obra, né, corrigido, ou então a gente indica um outro material que seja de nosso interesse para que o usuário ele faça essa reposição na biblioteca. O Pérgamo, ele é o sistema de gerenciamento que a gente usa na biblioteca, o sistema de gerenciamento bibliográfico. E ele tem uma ferramenta online onde é possível que o usuário controle os empréstimos, então ele pode consultar os prazos de devolução, as renovações, as reservas, os débitos, histórico, afastamento. É possível também alterar aquela senha padrão que é cadastrada no momento de inscrição. É possível e é muito necessário que vocês mantenham atualizados os dados pessoais, principalmente os dados de contato. E também é possível definir o perfil para disseminação seletiva da informação, seja por área do conhecimento, por autor ou por assunto. Aí eu queria mostrar um pouquinho a vocês a parte do meu Pérgamo, tá? Esse é o site do LNCC.
Então, a maioria das ferramentas que eu vou apresentar para vocês hoje, elas são acessáveis a partir do site do LNCC. O meu Pérgamo vocês clicam lá na biblioteca, né? E aqui do lado direito em consulta ao acervo, aí vocês são direcionados para a página do catálogo da biblioteca. Aqui em cima vocês têm meu Pérgamo, vocês também podem fazer o login por aqui. E aí os dados de acesso são o código de usuário, e a senha cadastrados no momento da inscrição. Eu vou só exemplificar. Bom, como eu disse, aqui a gente consegue visualizar o empréstimo, fazer a renovação toda pelo site, eu tenho um exemplar emprestado. Então eu clico nesse exemplar e clico em gravar. Porque no caso eu emprestei hoje, mas se vocês tentarem, vocês vão conseguir, tenho certeza. A gente consegue ver se tem algum material reservado que eu esteja aguardando, né? E caso tenha uma fila de espera de pessoas que reservaram esse material, eu consigo visualizar a minha posição. Também posso ver, consultar o débito, se eu tenho débito, consultar o histórico de débito. Posso ver também a questão do afastamento, se eu estou afastado ou não da unidade. Como eu disse para vocês, o afastamento ele é utilizado como alternativa para não pagar a multa, né, para não pagar o boleto. Aqui é o perfil de interesse, que é aquela parte que eu falei da disseminação seletiva da informação. Eu posso definir áreas do meu interesse por autores ou assuntos, e aqui eu clico na descrição. É muito importante dizer que os autores e os assuntos, necessariamente eles têm que estar cadastrados na nossa base, né? Então, você pode digitar aqui um autor que de repente a gente não tenha nenhum material disponível desse autor na nossa biblioteca, então não vai ser possível você ser avisado. Mas aqui a gente acessa um vocabuláriozinho controlado. E ele mostra. Então eu posso selecionar aqui e gravar. E definir também o período que eu quero a frequência com que eu quero ser avisada da entrada do cadastro desses materiais do meu interesse no acervo da biblioteca. Eu posso consultar as minhas sugestões de compra, que eu vou mostrar um pouquinho logo à frente para vocês como faz a sugestão de compra. Aqui eu posso alterar os meus dados pessoais e posso alterar a minha senha. Essas são as ferramentas, né, que a gente pode fazer a partir do meu Pérgamo. A biblioteca, ela tem uma razão de existir, assim. E em grande parte, o acervo da biblioteca, a razão de existir da biblioteca é voltada para os cursos de pós-graduação aqui do LNCC e também para as pesquisas que são desenvolvidas aqui. Então, mas eu sou aluno, não tem verba e, poxa, não vou sugerir nada, assim. Eu oriento que vocês sugiram, sim, a gente, né? Todas essas sugestões, elas passam depois pela comissão de biblioteca, que é formada por pesquisadores e servidores da casa. E havendo recurso, a comissão de biblioteca considerando pertinente a aquisição do material e havendo recurso,
esses itens eles são adquiridos. Então, às vezes o aluno deixa de frequentar a biblioteca porque não tem algo, né, não tem um livro de seu interesse. Então, assim, estejam mais do que à vontade de fazerem essas sugestões, tá? Porque a biblioteca, ela existe para servir vocês. Aqui eu vou dar o play num guia que o professor Paulo Skeff ele gravou para a parte para como fazer requisição de compra, tá? E depois a gente pode disparar isso por e-mail também. Guia para cadastro de solicitação de item bibliográfico, a biblioteca do RNCC. O procedimento consiste em, pela página principal do RNCC, entrar no site da biblioteca, clicar em consulta ao acervo, que vai direcionar para a página do Pérgamo. Na página do Pérgamo, clicar em sugestão de compra. Se você for servidor, pesquisador ou aluno da pós-graduação, clicar em autorizado. Você será direcionado a uma página que terá que entrar com seu número de usuário junto à biblioteca, sua senha numérica junto à biblioteca e o código de verificação alfanumérico. Definir o idioma e clicar em OK. Você está então logado ao módulo do Pérgamo, que permite fazer requisição de item bibliográfico junto à biblioteca. Nessa página, o primeiro passo é clicar em gerar requisição. Depois, são 4 passos para finalizar o pedido de requisição. Bom, eu não vou reproduzir ele todo, mas assim, depois eu vou pedir até para a Genilda enviar, né, para a lista interna, para que todo mundo tenha acesso a esse material. Tá? E para fazer direitinho a requisição, é basicamente colocar a referência bibliográfica do item, né? Dar uma justificativa do porquê você considera importante a biblioteca adquirir esse item ou não, e clicar em gravar. A gente tem alguns outros serviços. Temos o serviço de comutação bibliográfica, que é um serviço gerenciado pelo IBICT, e ele é um serviço de cooperação bibliográfica que conta com o apoio, né, a colaboração de bibliotecas a nível internacional. Através desse serviço é possível a gente obter cópias de documentos, até mesmo capítulos de livros, tá? Ele está aliado direitinho com a Lei de Direitos Autorais. E para fazer uma solicitação de algum artigo que a nossa biblioteca não tenha, algum capítulo de livro que a gente não tenha, você precisa enviar a referência desse item para o e-mail, que está ali entre parênteses, comute@lncc.br. E aí, né, eu sou incumbida de fazer a busca, de ver se a gente consegue encontrar dentre as bibliotecas participantes o material. Caso seja possível, a gente envia a vocês. Caso não, vocês também são notificados. Existe um outro serviço que é muito bacana, que é o serviço de empréstimo entre bibliotecas, né? E aí a gente, de acordo com a Lei de Direitos Autorais, a gente não pode fazer cópia, a gente tem um determinado número, uma determinada porcentagem para fazer cópia de um material. Então pode ser que você tenha interesse num livro que a biblioteca não tenha. Então encaminhe, mais uma vez, a referência desse item para o endereço do Comute. A gente consulta catálogo de outras bibliotecas que tem, e do Rio de Janeiro, tá? Que são parceiras, para ver se é possível realizar esse empréstimo entre bibliotecas. E aí o empréstimo entre bibliotecas, ele é o prazo de empréstimo, a quantidade de itens. Isso é definido de acordo com a política da biblioteca que ela está fornecendo o material. Tá? Também temos os serviços de elaboração da ficha catalográfica. Então,
assim que vocês tiverem a versão final da dissertação ou tese de vocês, vocês podem encaminhar o PDF para o e-mail da biblioteca. E aí, lá na biblioteca, além de corrigir algumas coisinhas que eventualmente, né, vem fora da normalização, é inserido o CDD, que é a classificação decimal de DIU, que é a anotação que a gente usa lá na biblioteca, que é uma classificação numérica para o assunto que está tratando a sua tese e dissertação, e também o númerozinho de Cutter, né, que tem a ver com o sobrenome do autor. Vocês também podem contar com ajuda para normalização de documentos. Eu quero colocar a minha tese conforme as normas de documentação da BNT. Então, a biblioteca tá lá para fornecer essa ajuda a vocês. E também tem o auxílio no acesso e busca no catálogo da biblioteca, em bases de dados e portais. Porque é muito comum que o aluno ele entre no acervo e aí, não encontrando um livro na estante, ele, você pode me ajudar a encontrar? Só que o mesmo não acontece com as bases de dados e os portais, mas assim, eu estou ali para ajudá-los a acessar tudo quanto é tipo de informação em todas as ferramentas que a gente tem, acesso, né? Então fiquem à vontade. Bom, eu vou apresentar algumas bases, as que a gente assina, as que a gente tem acesso. E eu achei interessante, até como sugestão da professora Sandra, que desse dicas de busca. Então, essas são dicas de busca geral que vocês podem aplicar nas bases que eu vou mostrar a seguir, tá? Primeiro, que parece ser muito redundante, é meio óbvio, mas é saber o que está procurando. Nem sempre a gente sabe o que está procurando. E uma dica para delimitar uma pesquisa, uma necessidade de informação, é ir fazendo questionamentos. Como, o que, quando, onde, e a gente ir aplicando esses recortes até chegar em alguns termos, palavras-chave que a gente possa usar quando estiver acessando uma base de dados. Outra coisa muito importante também é saber onde procurar, né? Até por isso eu vou apresentar, quando eu for apresentar as bases de dados, eu vou falar um pouquinho da temática delas. Porque não adianta eu saber o que eu quero se eu estou procurando no lugar errado. A chance de não encontrar é muito grande. O uso de palavras-chave, né? E usar palavras-chave, evitar o uso de pronomes, o uso de artigos, usar os termos, né, bem truncadinhos. E usar os operadores booleanos, né? Sempre em maiúsculo. O AND se eu quero... O AND é feito para ele unir dois termos que são distintos e que eu tenho interesse. Por exemplo, eu quero um documento que ele fale de data mining e que fale de machine learning. São termos diferentes. Então, eu posso usar o AND nessa combinação, data mining e machine learning. O OR, ele funciona muito se eu quero um documento e tem um outro termo semelhante que eu acho que pode me retornar buscas interessantes. Pode ser usado, por exemplo, eu quero data mining ou mineração de dados, né? Porque as bases de dados elas são indexadas numa linguagem que não necessariamente é a linguagem natural, a linguagem que a gente utiliza. E nem a maioria das bases de dados, quando a gente for procurar, elas vão fazer diferença, elas vão trazer resultados diferentes dependendo do idioma que a gente utilizar, tá? E o NOT é quando eu quero uma coisa, mas eu não quero outra. Então, eu posso buscar, eu quero data mining, mas eu não quero nada de data mining que tenha a ver com bioinformática. Então, eu usaria o NOT nesse sentido. Bom, consultar o acervo é aquela partezinha que eu mostrei para vocês antes, quando for entrar lá no meu Pergamo. O consultar o acervo é a página de catálogo da biblioteca,
Ela reúne os livros impressos, os e-books de acesso perpétuo, as dissertações e teses, os periódicos, os artigos, tá? Por que os e-books de acesso perpétuo? A gente tem uma coleção de e-books, que é a coleção da Sayan, que ele não foi adquirido por acesso perpétuo, é uma assinatura anual. Então a gente não tem propriedade desses itens, né? Ela é renovável ou não é, depende de recurso. Então é uma coleção à parte que a gente não cadastra na biblioteca. Na consulta ao acervo, a gente tem a opção de buscar por palavra e buscar por índice. Ele não retorna muito bem a combinação, uma busca com o uso de operadores booleanos. Bom, partir de novo da página do LNCC, da biblioteca. Eu clico aqui e eu sou direcionada para o catálogo da biblioteca. As opções de consulta que eu falei, a busca por palavra e a busca por índice. Qual é a principal diferença das duas? Na busca por palavra, eu posso delimitar aqui também o campo que eu quero fazer a minha busca, mas a busca por palavra ela vai retornar o termo em qualquer posição do campo que eu digitei. Então, eu posso digitar e aqui eu vou ter análise bioinformática, técnicas de bioinformática. Se eu faço essa busca por índice, ele vai retornar apenas os documentos onde o termo bioinformática, ele é o primeiro termo do campo título, no caso. Tá? Então, além disso, quando eu estou fazendo a minha busca por índice, eu tenho muito mais opções de campo para buscar o termo, do que se eu estiver buscando por palavra. Então, é uma opção de consulta que a busca por índice, no caso, que é muito mais precisa, tá? Até porque dá para delimitar, fazer muito mais recorte do que a busca por palavra. Gente, tá tudo bem? Oi. Pelo número de patrimônio, não. Não. A gente busca, tem número de patrimônio, que é o código do acervo, no caso. A gente tem acesso, por ser uma instituição que tem, né, ensino superior, pós-graduação, a gente tem acesso ao portal de periódicos da CAPES, tá? É uma biblioteca que tem mais de 45 mil títulos, 130 bases, tem bases de patentes, tem livros, enciclopédias, né, obras de referência. É um conteúdo muito rico, a gente paga imposto por isso, então, por favor, usem. A gente pode acessar o portal de periódicos da CAPES pela rede do LNCC, né? Então você está com o seu computadorzinho conectado à rede, você já consegue acessar o portal de periódicos da CAPES e o conteúdo dele, ou também pelo acesso via rede CAF. É uma biblioteca que ela admite operadores booleanos. Eu vou entrar lá, vou mostrar. Ela admite operadores booleanos. Aqui a gente pode buscar por assunto. Tem a busca simples, o campo de busca avançada. Podemos buscar pelo periódico, o título do periódico. Também por livro ou por base. A parte de acesso remoto que eu falei,
é aqui, né? Você acessa por aqui, e CAF, digita a sigla do LNCC. E aqui você entra com seu e-mail institucional e a senha que você usa para acessar o Thunderbird, para fazer login no computador, tá? Então, para o caso de biblioteca fechada ou precisar ficar até mais tarde, né, fora do campus do LNCC, isso é uma boa opção. Larissa, então, por exemplo, às vezes eu tenho esse problema, eu acesso muito a base do I3E. Aí eu tenho que, se eu estiver no LNCC, eu entro aí na CAPES, aí busco pela base do I3E, aí ele me leva lá e eu consigo acessar os periódicos. Mas em casa, se eu não tiver o VPN, por exemplo, eu posso fazer isso aí? Isso. Eu já posso. Uhum. Legal. Você entra com seu e-mail, @LNCC, a sua senha, e você é direcionado de novo para aquela página lá da CAPES. Tá. Aí você faz a busca normalmente. Tá. A gente assina uma base de dados que ela tem literatura técnica sobre exploração de óleo e gás. Ela reúne as publicações de 21 editores, são mais de 200 mil documentos, é gerida pela Sociedade de Engenheiros de Petróleo. O acesso ao ONPetro, ele é dado através de e-mail institucional e senha. É uma base que na busca ela admite operadores booleanos e também o uso de aspas e parênteses. A aspas ela é utilizada como se fosse, vamos colocar assim, busca pela frase exata, né? Então você pode botar lá no campo aspas, se você tem uma frase, não é só um termo, né? Uma coisa composta, que ele vai te retornar. Vou acessar um pouquinho. Bom, para fazer... Então, ela é acessível também remotamente, tá? Não necessariamente precisa estar dentro do campus do LNCC. Para fazer o registro, é preciso entrar com algumas informações pessoais, com o e-mail, com a senha, aceitar os termos de uso, cookies e se registrar. Aí existe uma segunda etapa, que é a validação desse cadastro, que eles enviam por e-mail um passo a passo de como você valida o seu domínio, tá? E a partir daí você pode começar a baixar o material da ONPetro. Eu posso fazer a minha busca simples, posso fazer a busca avançada também. Então, eu vou me logar só para vocês verem como faz para baixar o arquivo. Se eu tivesse conseguido logar, né, eu teria um botãozinho aqui de Get PDF, e aí você baixa o arquivo.
A orientação que a gente dá é para todo artigo que vocês baixarem na OnePetro, vocês reenviarem para o e-mail da biblioteca, porque a gente cadastra esses artigos para que eles, né, eles fiquem no nosso catálogo e mais pessoas tenham acesso. Que essa é uma base que ela é assinada e ela tem um limite de downloads, então para que nada se perca e a gente otimize esse recurso que a gente tem, essa solicitação que a gente faz. Mas tenho 71 resultados, ainda é uma grande quantidade, então eu posso filtrando pelo ano, né, pelo título da publicação, da revista, pelo publicador, pelo tipo de documento que eu quero, tá? A busca avançada, ela não difere muito daquele campo de busca simples. A diferença é que você pode especificar aqui qual é o campo de descrição que você quer, do documento que você quer buscar. A gente assina a coleção de Ciências Biológicas da Gestor. A gente tem a coleção de Humanidades e Matemática, se não me engano, que a gente tem acesso pelo portal de periódicos da CAPES. Mas a coleção de Ciências Biológicas é uma coleção que a gente paga. Ela tem mais de 150 títulos de revista, mais de 1.100 livros e diversas fontes de informação primárias. O acesso é a partir de qualquer computador conectado à rede do LNCC. Ela admite operadores booleanos. Aí eu vou entrar para fazer uma busca. Esse já é o campo de busca simples. Vou pesquisar por microbiota. E aqui eu tenho muitos resultados, né? Eu posso ou ir utilizando os filtros, né? É muito legal também, eu acho que tem esse filtro aqui por assunto. Então daqui a gente já elimina muitas coisas, né? E eu também posso fazer a busca avançada. Aqui ele já me oferece os operadores booleanos, né, que ele admite. Posso filtrar pelo campo que eu quero buscar. E aqui já de 2000 já caio para 18. 18 resultados no caso. Dúvidas? E por fim, essa é a coleção de e-books que eu falei que a gente tem, que a gente não consegue, é a única coleção de e-books que a nossa biblioteca tem, que ela não é acessável a partir do catálogo. É uma coleção de e-books da Sayan. Ela tem mais de 450 títulos de livros sobre matemática aplicada e ciência da computação. O acesso é a partir de qualquer computador conectado à rede do LNCC. A busca com operadores booleanos, ela não é muito exata, assim, ela deixa alguns furos, né? E aí eu recomendei que vocês sempre usem a caixa de busca avançada. Para acessar a coleção de e-books, a gente vem aqui, e-books, browse e-books. Primeiramente, eu tenho acesso a um índice alfanumérico, tá? E do título dos livros. Também posso mudar isso para um índice de autores.
Aí eu tenho os autores. Ou então para as séries de livros. E também tem a opção de fazer a busca simples, que seria isso daqui, ou a busca avançada. Aí na busca avançada eu consigo definir o campo que eu quero fazer a busca, né? São todos os livros, todas as revistas. Posso adicionar outro termo de busca, e aqui ele já vai me dando a opção dos operadores booleanos. Posso definir também, posso fazer um recorte temporal. Recortar, filtrar o tipo de publicação, o autor, a palavra-chave, o ano de publicação, até encontrar aquilo que eu estou buscando. Bem, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero de verdade ter ajudado, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de ajuda, como eu falei antes, estou à disposição também para qualquer tipo. Preciso de fazer um levantamento bibliográfico, saber tudo que tem na bibliografia, na literatura científica sobre tal assunto, não estou conseguindo. Você pode fazer para mim? Pode, posso. Estou lá para isso, tá? Para servir vocês. E é isso, muito obrigada. Tenha uma boa tarde.